Olá, pacientes e amigos. Aqui é Isabel, psicóloga, para mais outro vídeo no meu canal do GTV e Instagram. Hoje falando sobre feminicídio. Isabel, feminicídio, ai quanto mimimi. Gente, o que eu ouço falar sobre feminicídio como se fosse uma coisa tão normal e não é. Nós estamos falando de mulheres vítimas fatais de seus cônjuges, ou ex-cônjuges, ou ex-namorados, ou ex-ficantes, ou alguém do passado que não aceita perder, e nunca teve tão evidente nessa pandemia como hoje. Por quê? Porque pela primeira vez, durante acho que uns 2 ou 3 séculos, o cônjuge está vivendo com o seu real, o verdadeiro responsável pela sua vida, vamos falar assim, porque todo mundo acha que o outro é responsável pela sua felicidade, e não é. Nós somos inteiros, somos responsáveis por apenas nossa própria felicidade. Cada um é responsável por si próprio. É claro que se você tem um cônjuge ao lado, à sua altura, alguém que te respeite, alguém que te ame e que pense em você como ser humano, é diferente, como ser humano, não como objeto. A relação objeto tem a ver muito com relacionamento tóxico e abusivo. Eu tiro e ponho, eu dou dinheiro para ela, tiro dinheiro, eu falo para ela dar meus bens, eu tiro os bens dela. É como se fosse uma espécie de manipulação, onde o outro se torna refém e não consegue sair da situação. Então não vamos falar assim que relacionamento tóxico é mimimi. É besteira você falar isso, é falta de informação. Eu acho que a pessoa comete um erro grande quando você lida com alguém que está sofrendo uma violência doméstica dentro de casa. Em marido e mulher ninguém mete a colher, né? Em briga de marido e mulher. Esse ditado já foi. É do século passado, gente. Isso não existe. Foi-se feito, né? O ano passado, que houve uma taxa enorme. Nas farmácias eram aceitas um X, que significava estou sendo vítima de violência, um X vermelho com batom, estou sendo vítima de violência doméstica, estou apanhando, tenho violência psicológica dentro de casa, pressão, gritaria, me chama de vagabunda, me chama de desgraçada, de vaca, de ordinária. Quem aguenta ter um cônjuge que o tempo inteiro te xinga e acha que o problema é com você e não com ele próprio? Ele acha que é você, porque assim, o manipulador, a pessoa que é extremamente tóxica, ele vai transferir o problema dele para você. E quando ele encontra outra parceira, ele vai fazer a mesma coisa. Então não fique pensando, se ele me largar, o que eu vou fazer da vida? A gente nasce sem o ser humano. Pode ser que você tenha crescido com esse ser humano, pode ser que você tenha, conquistado coisas com esse ser humano, mas ele é tão individualista, tão psicopata, que ele justamente não quer ver ninguém perto dele. É só ele que cresceu. Você foi apenas um objeto que ele se divertiu e jogou fora. E não vai ser de ninguém, que é o caso do feminicídio. Não é meu, mas também não vai ser de ninguém. O abusador, ele usa isso como presa. Usa o ser humano, mulher, como presa. Então ele manipula o jogo, faz com que o jogo a mulher se torne mal vista pela família, olha, excluída da família, fala muito mal da mulher, fala muito mal da namorada, e assim sucessivamente. Ele vai ganhando espaço, vai cavando contra a sua família, contra a família dele, e faz da vítima, né, a mulher, como se fosse... É a história do lobo mau contada pelo lobo mau, não é verdade? A história do lobo mau é uma história muito mal contada. Então, vamos abrir os olhos, mulheres. Seus cônjuges às vezes se escondem atrás de manipuladores. Tem que ter um consenso. Você quer ter um cônjuge, você quer ter um parceiro de vida, é uma outra coisa, tem um grau de maturidade maior, não tem a ver com posse. É meu, as coisas são minhas. Não funciona assim, tá? É claro que muita gente utiliza, por exemplo, assim, fui violentada com atores, atrizes, depois que eles, vou falar assim, tem gente que se utiliza de marketing para se autopromover, para promover ou para tirar vantagem, que é assim, o brasileiro tem uma coisa muito comum, tá? Que é um comportamento social. O que eu vou tirar de vantagem com isso?
Vou aproveitar para tirar vantagem de alguma coisa. Atropelei fulana, mas ela tinha uma BMW, entendeu? Vou fingir que eu preciso de grana, que ela me acabou, me abandonou, e tudo é ação contra a pessoa. Então nós estamos vivendo uma sociedade que utiliza tudo como vantagem de alguma coisa que a pessoa quer tirar e que não pode ver em você. No caso do feminicídio é muito mais grave ainda. Uma epidemia violenta, não somente como feminicídio, dentro de uma pandemia. Os casos de violência doméstica cresceram de maneira absurda, tá? Mataram exponencialmente no período de pandemia e de isolamento as mulheres em grande escala. As mulheres vêm forçadas a conviver com os seus agressores por mais tempo, porque antigamente elas viviam menos tempo, só vinham de noite e de manhã, quando saíam para o trabalho, ou às vezes no fim de semana, enrolavam com um filme, um almoço, postavam que estava tudo bem, ótimo. Os filhos, aquela família doriana, aquela coisa maravilhosa que não existe, tá? Eu não sei de onde tiram isso, fazem acreditar que a mídia, você vê uma foto no Instagram de uma família maravilhosa, um parceiro maravilhoso, que mentira! Desde quando isso é real? Parceiros brigam, parceiros têm discordâncias, isso é normal. Como eu falei pra você, todo relacionamento é construção. E não tem uma coisa que seja certíssima por inteiro. Sempre existem os podres. Então, ninguém vai contar pra você os podres. Talvez essa pessoa esteja tão relacionada com esse relacionamento tóxico, abusivo, que ela não tenha como sair da situação. Peça para ela recorrer a um psicólogo, a vara da família, alguém que ajude a sair dessa transição, porque a pessoa fica tão envolvida nessa situação que ela não vê saída no final do curso. Só quando morre, quando é vítima, quando é maltratada ou semi-morta, quando sobrevive à situação, ainda tem a tal de síndrome de Estocolmo, que ainda continua amando aquela pessoa que agrediu. Gente, é muito, muito difícil de entender. Só psicólogos, psicanalistas de grande conceituado, porque agora tem gente que forma psicanalista em 2 anos e não funciona assim. Psicólogos, psiquiatras que atendem, realmente sabem o que é sofrer de violência psicológica e violência doméstica. A violência psicológica chega até ser pior. Sabem por quê? Porque a pessoa é acuada com as ameaças. Se você não fizer isso, eu vou me divorciar. Se você não fizer isso, é tempo inteiro, é chantagem. Chantagem, por quê? Porque a pessoa quer manipular. Manipulação tem alguma coisa errada. Existe um erro muito grave na manipulação. Quando você manipula um grupo de pessoas, se você tem esse poder, dentro de você existe um poder que talvez você não reconheça, mas ele pode ser doentio e tóxico para muitas pessoas, até dentro do seu trabalho. As chamadas para 190 casos de violência doméstica tiveram um aumento de 3,8% durante a pandemia, principalmente nos últimos meses. A mulher morre a cada 9 horas durante a pandemia no Brasil. Cada 9 horas morre uma mulher vítima de feminicídio no Brasil. Tá? É morta. Segundo o levantamento do projeto Um Vírus e Duas Guerras. A segunda guerra é contra a mulher. Contra a mulher, contra pessoas que são minoria, contra pobres, contra pessoas que nada menos vieram à tona nessa situação pandêmica e que estão em evidências. Então, sempre vão ser minorias. 648 casos, tá, de feminicídios foram registrados no primeiro semestre de 2020. 1,9%, mais do que 2019. Quer dizer que aumentou bem mais. Isso só no começo do ano. Ainda vão ser projetados provavelmente muito mais estudos sobre feminicídios, que muitas coisas são abafadas pela mídia, mas tem muita coisa abafada mesmo. Está relacionada à violência psicológica mais do que a violência física e morte e feminicídio. Violência psicológica chega a ser pior, gente, do que a violência física. A violência física é só uma consequência depois, mas chega a ser pior. Tá? Segundo o levantamento desse estudo brasileiro de segurança pública, né, isso deixaram sequelas nas mulheres muito grandes. A violência psicológica, a pressão psicológica sobre uma mulher num estado de violência psicológica chega a ter sequelas avastadoras dentro do ser humano.
Você fala assim, nossa, mas o cara não tá nem aí. Não tá mesmo, não está. Ele está importado apenas com o seu umbigo e mais nada. Ele joga tudo pro alto. Tem gente que joga a família pro alto, tudo pro alto, de repente por uma crise. Às vezes até é melhor que ele vá embora, que ele viva a sua vida. Você não sabe às vezes do mal que você se livrou. Porque a pessoa vai ver, já vem já de uma história de vida pregressa desde a infância, com problema psicológico, e vem arrastando com a barriga e projetando sobre o cônjuge, que é o mais próximo. Sempre a gente projeta no mais próximo. Por isso que tem aquele ditado, dormindo com o inimigo. É real. Tem gente que não se depara, fica pensando, não, é só um defeito, ele é um bom pai, ele é trabalhador. Então, com essa justificativa, muitos casais ainda mantêm relacionamentos tóxicos com essa justificativa. Só que isso não justifica a violência, não justifica as ameaças, não justifica você diminuir o outro, humilhar, maltratar, acabar com a imagem do outro, humilhá-lo na frente de todo mundo, para você se sentir mais seguro, mais cheio de si. Porque normalmente são homens inseguros, infelizes, às vezes até tristes. Tem uns que são psicopatas, tá? Que são extremadamente manipuladores e maquiavélicos, que eles justamente planejam de maneira arquitetada. Aí a gente não pode confundir. Por isso o relacionamento tóxico e abusivo é sempre um relacionamento que a gente tem que ter um pé atrás e justamente recorrer à ajuda, para você não cair em ciladas. Não é fácil reconhecer um relacionamento tóxico abusivo. Eu falo que as pacientes vêm no consultório, eles às vezes não reconhecem que é. Demora um certo tempo para a pessoa cair em si. Quando caiu, às vezes já se passaram 10, 20, 30 anos. Quando não tem 2, 3 filhos, acabam de ter filhos, a nossa felicidade, nossa família. E o homem destrói tudo isso numa questão de segundos. Mata a mulher, talvez às vezes mata os filhos e se mata por último. Aí sim, é um suicida, é alguém que precisava de ajuda e precisava ser justamente tratado, porque às vezes é o limite da depressão. Tem muita coisa envolvida, a gente não pode fazer só uma história pregressa, através de um caso só, a gente poder diagnosticar o que é. Violência contra a mulher é crime, tá? Violência psicológica também existem processos para isso, os advogados que sabem. Eu não vou entrar nessa área porque não é minha área, então só falo disso, mas é grave sim, você pode processar sim, com provas, é claro, evidências. Se você gravar, se você definir, se você tem fotos, isso é muito importante até para o processo. Eu não sei de que ponto que é, só os advogados que podem falar por isso. Eu não sou advogado, então não vou falar. Agora, uma coisa importante que eu quero que vocês pensem se você está num relacionamento e começam a perceber que a pessoa começa a se incomodar com o seu jeito de vestir, seu jeito de ser, seu jeito de você administrar suas coisas, seu jeito de você... A pessoa não está gostando de você, ela está querendo moldar você conforme seus propósitos. Então é manipulação. A partir daí já existe uma invasão ao ser humano, uma violência contra o ser humano, porque ninguém é o que o outro quer. A gente somos o que somos, as pessoas nos aceitam desse jeito ou não. Ou a gente espera que alguém nos aceite desse jeito, porque sempre existe uma nova chance para todas as pessoas que realmente acreditam que pode existir um relacionamento saudável. Fique com Deus, muito obrigada.